João, capítulo 1, versos de 6 a 13. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. O apóstolo amado continua com revelações audaciosas acerca de quem Jesus é. Jesus é o Verbo que estava com Deus desde o princípio. Esse Verbo entrou na esfera do tempo, da história e da tangibilidade. Ou seja, esse Verbo, o Filho de Deus, foi enviado ao mundo para tornar-se o Jesus da história, para que a glória e a graça de Deus, revelada por todo o Primeiro Testamento, pudessem ser manifestadas de modo singular e perfeito no Segundo Testamento. Dos versos 1 a 5, nós vimos 6 atributos de Jesus, o Verbo que se fez carne e que tabernaculou entre nós. Primeiro, o Verbo é eterno, João 1:1. Segundo, o Verbo é uma pessoa igual ao Pai em essência, mas distinto em natureza, João capítulo 1, verso 1 também. O Verbo é divino, João 1, verso 1, a parte C, porque diz que o Verbo era Deus. Quarto, o Verbo é criador. João 1, verso 3 diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quinto, o Verbo é autoexistente. João 1, verso 4 diz que a vida já estava nele desde sempre. E sexto atributo é que o Verbo é a luz que prevalece. João 1, verso 5. Não há vida irrecuperável para quem é o dono da vida. Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador, o Rei do Universo. Exemplo, Lucas 8, do verso 26 ao 39, conta-nos uma história de um gadareno, um homem sofredor. Este homem era desprezado por sua família, pela sociedade, possuído por uma legião de demônios que o escravizava e martirizava dia e noite, sem parar. Não havia quem lhe prendesse nem em hospitais de tratamento, nem em cadeias, porque não havia camisa de força e nem correntes que pudesse lhe segurar. Tamanha era a força que os demônios exerciam sobre ele. Gadara era uma cidade, um polo turístico, que estava sofrendo com a desordem que ele causava na cidade, seus urros, gritos e a carniça que ele liberava quando abria os túmulos para comer defuntos frescos e dormir dentro do túmulo aberto. Até o dia em que Jesus desviou uma rota que estava fazendo da sua viagem e foi até Gadara, apenas para se encontrar com este homem. Por causa de uma pessoa, Jesus andou quilômetros de distância. Uma pessoa. Ali chegava o dono do mundo, o Criador, o Salvador, o amoroso Deus, o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, aquele que dá ordem para o mar, para o sol
e não há quem lhe possa resistir. A luz chegou para iluminar e desbaratar as trevas que aquele gadareno vivia. Os demônios são fofoqueiros e quiseram revelar a identidade de Jesus, mas o Filho de Deus, o Altíssimo, os mandou que calassem a boca. Quando Jesus chegou, os demônios que quebravam correntes e atormentavam aquele homem se ajoelharam diante do Todo-Poderoso e o imploraram. Jesus os conhecia muito bem, porque é onisciente, mas mesmo assim perguntou qual o seu nome, como ele sabia, mas era para que eu e você soubéssemos que era uma legião. Mesmo sendo odiado pelos donos dos porcos, Jesus continuou realizando obras para nos ensinar o porquê da realização de cada uma. Saiba que em todas as suas obras e milagres, ele estava ensinando o que estava escrito na Torá. Aqui mostrou seu poder sobre os demônios e sua rejeição pela carne que Deus ordenou que é impura. O evangelista deixa de apresentar o verbo divino para falar do arauto, João Batista agora. De Malaquias até João Batista há um silêncio profético de 400 anos sem pregação nenhuma e sem ensino da palavra que cura, que liberta, que alimenta a alma do aflito. Porque, olha, não há pecado que Jesus não perdoe, não há vida que ele não restaure. Jesus é o Deus que salva, cura e batiza com o Espírito Santo e com fogo. Agora Deus rompe o silêncio e envia João Batista, homem esquisito, que comia gafanhotos e pregava em pleno deserto da Judéia. Sua pregação era dura, falava sobre o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, e multidões corriam para ouvir João Batista pregar. Entre a multidão havia a guarda de Israel, os publicanos, os fariseus, os saduceus e toda a casta religiosa. João Batista não se intimidava não e dizia: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzam frutos de arrependimento, porque o machado está posto na raiz da árvore, e a árvore que não produzir bons frutos será cortada e queimada. Houve um homem, então João começa, João capítulo 1, verso 6, que nós já fizemos a leitura, diz: houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Aí o verso 1, verso 7 e 8 diz: e este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Então aqui está a razão porque João, o discípulo João, está citando o pregador João Batista. Não era ele a luz, não era João Batista a luz, mas ele veio testificar da luz. Aqui temos alguns fatos importantes. Primeiro, o João o Batista deixou claro que ele não era o verbo, mas veio para testemunhar do verbo. Também não era a luz do mundo, mas veio para dar testemunho da verdadeira luz que o mundo tanto necessita. Como o sol, Jesus brilha para quê? Para benefício de toda a humanidade. Para grandes e pequenos, ricos, pobres, judeus, gentios. Terceiro, deixou bem claro ainda que ele não era o noivo, mas ele era o amigo do noivo, que estava ali para preparar o caminho a fim de que o noivo chegasse para conquistar a noiva. Que ele era, também deixou claro que ele não era o Senhor, mas apenas servo de um servo
e um servo que nem estava à altura para desamarrar as sandálias do seu senhor. E João, capítulo 1, verso 10 diz: estava no mundo, e o mundo não foi feito por ele. Mas vamos falar sobre estava no mundo. Cristo estava no mundo de forma invisível desde antes de nascer. Desde a fundação do mundo, ele estava reinando, ordenando, governando toda a criação. Ele é antes de todas as coisas. E o mundo foi feito por ele. E ele deu a vida para todas as criaturas. Deus deu a chuva do céu e as estações frutíferas. Então, o mundo foi feito por ele e é governado por ele. E o mundo não o conheceu. E olha que não foi por falta de informação. O Pai anunciou com a sua própria boca na Torá, depois anunciou pelos profetas e agora estava ali, anunciando através de João Batista, anunciando que ele já estava entre eles fisicamente, na casa de seus pais, José e Maria, aquele carpinteiro, com seus irmãos e suas irmãs. O verso 11 diz: veio para o que era seu. Então, e os seus não o receberam. O seu, quem era seu? Adjetivo no singular indicando que veio para aqueles que eram da sua propriedade, os judeus. No grego, idios indica o povo que pertence à sua própria família. Ou seja, ele veio para a casa de Judá, o reino sul, sua própria casa. E os seus, agora no plural, significa que ele também buscou pelos da casa de Israel, os israelitas do reino norte, e também não obteve êxito. E nenhuma das duas casas, tanto do reino sul quanto do reino norte, o Salvador fora bem-vindo. E então eles não o receberam. Não receberam por quê? Por falta de luz? Não, mas por falta de olhos que quisessem enxergar. Não recebeu por falta de informação? Também não, porque foi informado desde Gênesis, mas foi por falta de vontade mesmo, porque desde Gênesis até Malaquias, ele estava sendo anunciado, tudo apontava para Jesus. Tudo era visível aos olhos de quem quisesse ver. Por exemplo, o cordeiro que foi morto no Éden já simbolizava ele fazendo a redenção do pecado, perdoando o pecado. O cordeiro pascal, o tabernáculo, a serpente de bronze, a rocha que saciou a sede, o maná que matou a fome, as festas que aconteciam com frequência, o sábado do descanso, tudo anunciava Jesus. Até que, num determinado dia, cumpriu-se a plenitude dos tempos e o que era verbo se fez carne. Então, era hora de aplaudir, de glorificar. No entanto, o rejeitaram, mesmo tendo milhares de milagres. Mesmo vendo todos os milagres que ele fez. Há ainda o testemunho da mulher samaritana. Em João capítulo 4, verso 39, também temos mais testemunhos para que nós, para que você, eu e você cremos. Então, e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou, disse tudo quanto tenho feito. Também tem o testemunho dos feitos de Jesus, João 5,36. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, que o Pai
me enviou. E também João 10, de 23 a 27, o testemunho continua. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam, pois, os judeus e lhe disseram: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Respondeu-lhe Jesus: já vou-lo tenho dito, e não credes, mas as obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vou-lo tenho dito. As minhas ovelhas conhecem, ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. João 10, 23 a 27. Também tem o testemunho do Pai. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste sua voz, nem viste o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então, de que Escritura que Jesus estava falando? Da Torá e os profetas. Estava falando do Primeiro Testamento. É lá que está escrito tudo o que nós precisamos. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro, certo? Quando duas pessoas confirmam, o testemunho é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim, e de mim testifica também o Pai que me enviou. João 8, de 15 a 18. Também temos o testemunho do Antigo Testamento. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem vistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou, não credes vós. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. E não quereis vir a mim para terdes vida. Então, quem vai a Jesus tem vida, porque Jesus é vida e vida com abundância. Também tem o testemunho da multidão que seguia Jesus. Os discípulos, porém, não entenderam isso no princípio, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isso estava escrito dele e que isto lhe fizeram. A multidão, pois, que estava com ele, quando Lázaro foi chamado para fora da sepultura, testificava de que ele o ressuscitara dentre os mortos. Por isso a multidão não saiu ao encontro, porque tinha ouvido que ele fizera este sinal, mas saíram ao encontro dele porque viram ele fazer esse sinal. Isso está em João 12, 16 a 18. Também temos o testemunho do Espírito Santo e dos apóstolos. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Então, Jesus já estava falando para os discípulos, né? Então, João capítulo 15, verso 26 e 27. E está falando conosco também. O discípulo amado diz por que revelou tantos testemunhos. Primeiro, foi para promover a fé em Yeshua HaMashiach, em nossa tradução Jesus Cristo. Segundo, para não deixar nenhuma dúvida de que Jesus Cristo é o Filho de Deus que desceu do céu para nos ensinar. Então João 20, verso 31 diz: estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo
e o Filho de Deus, para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, meditamos no capítulo 1, versos de 6 a 13. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.